algumas experiências de compor algumas coisas. Eu tinha feito, deixa eu fazer lá no Cadê com o teclado? eu tinha feito uns negócios assim, né? Eu não aguento. Isso nos anos 60. Essa é a primeira coisa que eu vi. Isso aqui eu tinha esquecido que eu tinha feito. Mas é uma coisa bem nacionalista, né? E tinha feito esse tema aqui, meio choro. Então eu percebi que eu tinha alguma facilidade para compor, né? No meio de 71, no segundo semestre de 71, eu estava fazendo a faculdade de arquitetura aqui em São Paulo, fazendo a FAO. Aí eu tranquei a matrícula e fui para Londrina e fiquei, assim, querendo trabalhar com música, querendo fazer música. E nessa época eu li o Balanço da Bossa, do Augusto Campos. E no Balanço da Bossa, em um momento, ele, o Júlio Medalha, né, eles falam sobre a coisa da música popular sempre... Augusto de Campos também, não? O Augusto é o Júlio Medalha. A coisa sempre... A música popular sempre se alimentando da música erudita, mas com uma defasagem de tempo, né? Então, algum tempo depois do impressionismo, você começa a ver influências do impressionismo na música popular, né? E se falava muito em música atonal, e naquela época eu conhecia o Bartók, conhecia o Stravinsky, sabia que existia o Stockhausen, conhecia um pouco de música do século XX, né? Música erudita. Então eu comecei a achar que o próximo passo na tal da linha evolutiva, que se falava da linha evolutiva da música popular brasileira, Caetano Veloso falava muito disso, né? Eu comecei a achar que o próximo passo seria uma fusão da música popular com a música erudita do século XX, né? Porque quando os tropicalistas fizeram, o diálogo deles foi principalmente com os arranjadores, né? O Duprat, Júlio Medalha, Damiano Cotzella. Formalmente, a música não tinha nada de música contemporânea, né? Quer dizer, é diferente quando a gente começou a fazer... Quando a gente começou a fazer isso em 71, eu e o Mário Cortes. O Mário Cortes era um colega meu lá de Londrina. Ele realmente era um cara talentoso. E eu esperava que ele fosse partir para a música mesmo, né? Mas ele, enfim, ele é engenheiro eletrônico, estava fazendo o ITA, fez uma carreira como cientista e tal, essas coisas, e desistiu da música. Mas ele, a parte harmônica toda do claro, ele que fez, né? Esses acordes aqui, que eu passei a usar depois quase como uma espécie de assinatura, né? Isso aqui está no claro. E eu uso isso aí depois em várias coisas, e num dos momentos que eu uso é nesse aqui. Londrina, né? Que é essa coisa clara que vai passar em vários momentos, ela vai aparecer na minha obra. E você já pensou alguma coisa de texto, de letra nesse momento? Quando a gente fez, não tinha ainda a gente não tinha texto ainda, né? Fizemos uma coisa só musical. Mas eu comecei a pensar em colocar uma letra, né? Comecei a pensar em colocar uma letra
E a gente está vivendo um momento de 72, né, 71, 72, a ditadura assim, muito forte, a gente com muito medo e muito sem perspectiva, né? Muito sem perspectiva. Não? O pessoal exilado, né? Você toda hora sabendo de alguém que estava desaparecendo. Então, eu comecei a pensar, na época eu gostava muito de história em quadrinhos, e eu comecei a pensar num anti-herói que pudesse ter uma capacidade de reação contra o establishment, né? E aí eu criei esse nome, Clara Crocodilo, né? Tentando que esses nomes tão diferentes como Clara e Crocodilo. Clara é um nome feminino, um nome ligado à luz, né? E Crocodilo é um nome masculino, é um nome ligado ao submerso, ao escuro, né? Então, no entanto, as letras que você tem no Clara, você tem as consonantes, né? Você tem o C, L e o R, e elas se repetem no Crocodilo também, né? O C, L e o R aparecem também. Então você consegue aproximar esses dois opostos, né? Por essa coisa sonora, das letras, né? Enfim, da constituição dessa palavra, né? Quer dizer, é como se Clara você filtrasse, né? O R que está no final do Clara, ele vai para o começo, vai para o lugar do L e fica cro, né? Clara, cro, co, aí você tira aquela consoante que está junto com o C, né? Clara, cro, co, né? Aí aparece o D, que é uma letra que só aparece uma vez, né? E o I, que é uma letra que só aparece uma vez também, né? E aí você repete o L e o O já apareceu antes 2 vezes. Enfim, era um negócio assim que eu pensava. Então aí eu criei esse refrãozinho aqui, né? Clara, crocodilo, então é a coisa do Clara, crocodilo fugiu, Clara, crocodilo escapuliu. E por que um nome feminino e um nome masculino? Porque isso também era subversivo. Quer dizer, como a gente vive hoje uma questão de costumes também muito forte, naquela época é incrível isso, né? Pô, quanto tempo atrás, né? Você tinha essa questão de costumes ainda, né? Já naquela época era uma coisa, era subversivo, os descroquetes eram subversivos, né? Quer dizer, uma mudança no costume era uma coisa que desafiava o establishment, né? Então, tem todo esse sentido. E aí o Clara foi feito em módulos, né? São módulos, né? A gente tem um módulo que Esses acordes, eles saíram de uma série do Decafônica, não? Não. A gente não conhecia a série nessa época, não usava nada. Isso aqui o Mário que falou, olha, vamos usar um acorde de quarta aqui. Intuição. Aí aqui vamos usar um acorde de tons inteiros, né? Aqui... esse acorde ele que criou, depois eu entendi o que era, mas na época eu não sabia. Esse aqui também, os acordes, toda a parte de harmonia era do Mário, né? E aí eu passei a usar esses acordes. Isso virou material meu, né? Era um material que eu conhecia. E depois eu passo a fazer nas outras músicas, né? Mas o Clara foi feito em módulos. A gente fez, o primeiro módulo que a gente fez, uma linha de baixo, essa linha aqui, escrevemos ela. Desculpa, a questão do ritmo de ser 7, 5, isso foi pensado? Foi pensado. A gente escolheu fazer em 7, né? Que era uma coisa que a gente via no Dave Brubeck. Aquele Take 5? No Dave Brubeck você via essas coisas de ritmo mais quebradas, e você via no Bartok também, né? No Bela Bartok tinha aquele monte de coisa, e na música indiana também tinha muita coisa quebrada. Então a gente queria fazer um negócio que tivesse um sabor rítmico novo, né? Então escolhemos isso aí, escolhemos o compasso de 7, aí vamos escolher o ritmo, aí a gente ficava solfejando vários ritmos, até que chegamos nesse
tá, 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 tá. Aí vamos escolher as notas. Aí vamos começar repetindo a primeira nota. Agora eu vou colocar aqui uma sétima maior. Na época a gente achava, nossa, né, que louco, né? Aí vamos procurando. Tudo demorava. Cada nota às vezes demorava um tempão, era uma discussão, uma conversa, uma justificação, uma elaboração, né? Fizemos, né? Daí a gente pegou e viu aquelas coisas que a gente conhecia, o quê? A gente conhecia o Bach, né? A gente conhecia o cravo bem temperado, via as coisas que ele fazia espelhadas, né? Ele fazia inversão, fazia espelhamento. Então a gente falou, vamos fazer uma inversão disso aqui, né? Vamos tocar de trás para frente. Aí a gente tocou de trás para frente e ficou. Esse módulo aqui. Isso não é serial, não tem nada de serial aqui. É uma coisa que é o inverso daquela. É o inverso, não, retrógrado. E a gente mexeu no ritmo. A gente não conservou o ritmo retrogradado, né? O ritmo retrogradado seria diferente. Se tivesse uma lousa aqui, não tem uma lousa, né? Eu explicaria para você. Tem uma lousa? Tem. Vou trazer um flip chart, daí pode deixar o telão abaixado. Posso colocar? Escrever aqui? Ele vai trazer o... Aonde que tem? Porque atrás tem uma coisa, mas vai ter que subir o telão. Ele foi pegar. Foi subiu? Ele foi pegar o chat. É porque aí fica mais fácil. Bom, enfim, a gente fez um módulo, fizemos, o Mário fez a harmonia e fizemos uma melodia, uma linha cantada. Fizemos o outro módulo, outra harmonia e outra linha, né? Além disso, a gente tinha mais 3 módulos. Um era esse. Enfim, tinha esse módulo aqui. Tinha um outro, que era a inversão desse que eu fiz agora, que é esse. Que eram bonitos, achavam lindos esses módulos. Mas não tinha linha melódica neles. Então a gente tinha 5 módulos, o outro era esse. Era isso o material. E a gente compôs isso pensando em fazer uma estrutura aberta, quer dizer, de forma que você pudesse nomear esses módulos, 1, 2, 3, 4, 5 e tal, e fazer sorteios para ver a ordem que eles seriam apresentados, né? Então você fazia sorteios diferentes e a obra ia ter várias configurações, né? Enfim, o problema é que ficava uma coisa difícil de se inscrever no âmbito da música popular brasileira, isso, né? E a ideia era fazer uma coisa que entrasse no território da música popular, né? Mas não dava, né? Então eu passei de 72 até 79, mais ou menos, construindo uma dramaturgia, tá? Porque você tinha que achar as soluções. Então eu fui construindo essa dramaturgia com aquela narração que tem no começo, Clara Crocodilo, né?
Aquilo é uma imitação do pessoal que faz... Que era da máquina de escrever, isso não? Não, aquele que quando eu falo São Paulo, 31 de dezembro, tá. essa narração que tem no Clara, ela começou assim, a gente estava ensaiando, eu, Itamar, o Tonelli, o Paulinho, meu irmão, e o Rui de Souza Dias, um amigo meu de Assis, que estava tocando guitarra com a gente. E o Rui não conseguia fazer... Eu não conseguia fazer esse ritmo junto com o baixo. Nós éramos todos, assim, muito iniciantes, né? Então ele começou a fazer um negócio assim. Começou a fazer uma coisa assim, e daí, disso aí que vem. Aí começamos a fazer isso, para ficar mais fácil de ensaiar. E eu comecei a falar, no ensaio. Comecei a falar, fazer uma brincadeira de falar. Comecei a fazer essas narrativas, e aí a coisa começou a ganhar uma forma, né? Aí pô, consegui estruturar, pô, é assim que tem que ser. Então vou colocar um texto, a pessoa falando que ela está indo entrevistar, um repórter indo entrevistar o Clara Crocodilo, né? As pessoas se confundem, elas acham que a minha voz na narração é a voz do Clara Crocodilo, mas não é a voz do repórter que está indo entrevistar, né? Que ele fala, São Paulo, hoje que dia é? 2, né? 3, né? 3. São Paulo, 3 de abril de 2019, penitenciário estadual, o presidente vai ter engordado, vai ter enviado todo o país. Aqui se encontra a escória, sim, meus amigos, a escória, a canalha da espécie humana, os piores criminosos, as mentes mais sórdidas. É aqui neste prédio sombrio e ameaçador que se encontra agora uma verdadeira multidão de repórteres, fotógrafos, jornalistas e curiosos, a espera da tão falada entrevista com o perigoso marginal, o delinquente, o fascínio, o inimigo público número 1, Clara Crocodilo. Quer dizer, eu começo falando, São Paulo, 3 de abril, penitenciário estadual, presidente, né? Então estou colocando a data, isso sempre mudava, né? Todo dia eu fazia com no texto, começava com o nome da cidade onde estava sendo apresentada a música e o dia, né? Pro disco, pro álbum, pro Clara Crocodilo, eu tive que criar eu coloquei numa data muito distante, que era a passagem de 99 para o ano 2000. Então eu falei, pô, daqui a 20 anos. Então começa São Paulo, falta muito pouco mesmo para... Como é que é? São Paulo, 31 de dezembro de 1999, falta muito pouco mesmo para... Enfim, eu escrevi essa narração só só gravei isso, nunca apresentei isso, nunca fiz isso cantado. Né? Enfim, tinha essa narração toda que ele falava, vamos ver se conseguimos, especialmente para vocês, uma palavrinha dele, né? Aí a palavrinha dele, aí entra o Clara, né? Cantando, em cada consciente, eu não canto, vou morrer nas mãos do dia, em cada consciente eu desacato, vou morrer nas mãos do rato. Aí ele canta essa coisa que em cada consciente eu não calo, não vou morrer nas mãos do dia, que eu não sei como passou na censura. É mesmo. Não sei como passou. É mesmo, verdade. Porque passou isso. Que ano foi isso? Isso foi em 80, quando a gente lançou, claro. A única coisa que eles censuraram foi o Orgasmo Total. Como tinha um Orgasmo Total lá, eu acho que foi eles só olharam o Orgasmo Total. Em 80 estavam, porque quando teve o festival, eu fui chamado lá na diretoria para... Eles não podiam mais censurar, Marcos, eles não podiam mais censurar assim abertamente. Já tinham os movimentos contra a censura, já era 79, né? 79. O Vladimir morreu em 75, né? Aí começa aquela coisa da abertura. E aí eles me chamam e falam assim, você tem que aprovar entre as 36 músicas, só músicas que a censura aprovou. Se tiver alguma que fosse censurada, você nem diz que foi aprovada. Aí eu falei, bom, meu emprego vai começar a correr perigo, né? Porque eu não vou obedecer, não tem jeito. E tinha uns caras, um tal de Madrid, que era um cara
classificado, né, que era da USP, mas que era um cara que estava lá para vigiar as pessoas, para voltar. Ainda tinha esse resquício do dedo duro, não sei o quê. Mas era um pouco mais, estava começando, tanto que eles não puderam censurar, já era para me chamar. Aí o que eu fiz? Eu peguei o resultado, porque eu falava assim pro diretor lá, isso é pior ainda, porque se o cara é reprovado e não sabe por quê, ele vai pensar que a música dele é ruim. Ele está aqui para um julgamento artístico, ele vai, pô, eu sou um péssimo compositor. De repente, o cara foi censurado por motivos políticos, né, de censura. Mas não teve aquela briga ali, murro na mesa, aquelas coisas. E aí eu sei que eu peguei e mandei uma carta para todos os caras classificados, que eles tinham sido aprovados. Aí, foi para casa, pegou o táxi, falei, eu não vi o que vai acontecer. E só um foi censurado, só que ele estava na reserva. Aí ele também chega a ligar para o cavalo, você está na reserva e foi censurado também. Aí eu viraria, né? Aí seria demais também, né? Então eu fiquei quieto, não teve nenhuma desistência. Ele pensou, ele ficou na reserva mesmo, né? Mas é isso, mas continua a ver que na realidade já estava dando um pouquinho era um pouquinho melhor que 71, 72. Né? Eles ficaram, eu acho que também a hora que eles olham a relação das músicas e tem uma que é Orgasmo Total. Vamos nessa, né? Acho que eles foram nessa, e o Orgasmo Total era proibido de ser apresentado. Podia sair no disco, mas era proibido de ser tocado em rádio e televisão. Vinha um selinho assim, escrito, proibido a apresentação em rádio e televisão, do Orgasmo Total. E o Clara passou, né? O Clara passou. Mas, enfim, aí eu construí essa dramaturgia falando do repórter que vai entrevistar o Clara, aí o Clara fala, quem cala consente eu não calo, não vou morrer nas mãos de um tira, quem cala consente eu desacato, não vou morrer nas mãos de um rato, não vou ficar mais nesse inferno, nem vou parar num cemitério, né? Metralhadora não me atinge, não vou ficar mais nesse ringue, né? Daí eu pensei, eu vou colocar agora o público em relação direta com a música, com o material sonoro, né? Aí eu, quer dizer, usei um estratagema para poder enfiar esses outros módulos, porque esses outros módulos que a gente tinha feito não iam aparecer na música, né? Só tinha 2 partes cantadas, né? Daí eu coloco aquela frase, né? Ah, vocês acham que vão conseguir me agarrar? Acham mesmo? Pois, então tomem! A banda faz... A banda faz isso aqui, né? Esse módulo, né? Daí eu continuam todos aí os olhos fixos em nós. Vamos ver se vocês seguram essa, e a banda... Aí eu vou com outro módulo que está faltando, né? Meninas, vocês acham que eles querem mais? E as meninas, querem sim, e a banda... Aí eu aproveitei para falar já que vocês são tão espertinhos, vamos ver se vocês conseguem me seguir neste labirinto. E o labirinto é todo o material que existe na música, né? Um cânon feito com todos os módulos. Se você escutar, você vai ver que tem. Vai chegando nesse módulo, vai criando um ostinato, e aí entra essa parte cantada, que seria, o Clara entrou, a música, né, ela criou um labirinto, e através desse labirinto ela fugiu, né, aí vem o texto, Clara, crocodilo fugiu, Clara, crocodilo escapuliu, né. E por isso que quando as pessoas falam que isso é canção, eu acho muito estranho, porque para mim não é canção, está mais próximo do teatro do que da canção, né? Quer dizer, e essa parte de percussão, porque no fim é um rock and roll em 7, em 5, né? Como é que isso se deu? Que é muito dançante, a gente ouve em 1, né? Acaba ouvindo a música em 1, né? 7 L em 1 e vai firme, né? Todo mundo dançava ali, né? Dançava. Essa percussão, como é que saiu essa parte? Teu irmão, o Paulinho, alguma coisa assim?
O Paulinho fez os arranjos de base, né? Fez os arranjos de base. A levada de bateria ele fez, né? Paulinho fez levadas de bateria dos 2 discos seminais da vanguarda paulista, né? O Clara e o Nego Dito, né? O Perenello, o Paulinho é baterista também, percussionista ali. Então ele é um cara que fez toda essa parte de levada rítmica, né? Eu lembro que você nos ensaios, no festival, você veio comentar sobre isso, né? Que você só tinha escutado a música tocada no piano, né? Como a gente tinha mandado para você. Você falou, pô, mas ficou legal com esse baixo. E era o Paulinho e Itamar fazendo. Né? Então essa parte acaba virando uma música dançante, né? Uma energia do rock and roll. Então, aí ao mesmo tempo você falou do Londrina, porque o Arrighi ele tem eu conheço, né, bem, ele tem uma ligação muito forte também com a canção de Tom Jobim, né, com as coisas de Chopin também, né? Canção sentimental, muito, né? E o Londrina é mais ou menos isso? Ela vem dessa ideia? O Londrina, eu acho que ela é meio bergiana. É a assim. primeira que você fez, né? De canção? Canção, a primeira que eu fiz foi essa aqui, ó. Olha, desculpa, eu não cantar mais pra você. É que também, com tanta coisa acontecendo, eu não consigo mais falar de amor. Essa foi a primeira canção que eu fiz, foi em 73. Você fez com a letra primeiro, a melodia? Eu fiz tudo junto. E Londrina também? Tudo junto? Londrina eu fiz tudo junto também. Londrina foi bem depois. Depois dessa canção eu fiz uma outra que é um instante. Foi subindo com sonzinha. Sempre achei, não é só som, é vento nas folhas, olho de ar. Então fiz essa canção. E aí você não pensou em nada de tudo coisa do Decafone? Não pensei. Muito intuitiva, né? Eu pensava muito nessa coisa aqui, que é um negócio que o Bartók usa bastante. Essas coisas, esses movimentos aí, né? Meio cromático, assim. E daí, nesse período também eu fiz o Sabor de Veneno, que já era uma outra coisa rítmica, né? Isso aqui é super em cima de escala de tom inteiro, né? Aqui já é uma coisa meio mais, sei lá, meio cromático, meio... Não sei classificar isso aqui. Depois fiz outros sons também. Enfim. Nesse momento aí eu conheço a teoria da decafônica, né? Depois que eu fiz todas essas músicas, eu conheço a teoria da decafônica. Tinha a Cristina Santeiro, uma namorada minha, né, que fez até o filme Clara Crocodilo, ela fez um curta-metragem. Ela me deu um livro chamado Que é o Dodecafonismo? De um cara que se chama Herbert Eimert. Aí, pô, quando eu descobri aquele livro, eu falei, nossa, que maravilha, tem um sistema para fazer isso. Eu fiquei, mas fiz milhares de séries, estudei o livro, fiz um monte de coisa. E aí comecei a fazer as coisas usando série, né? Aí que eu fiz Infortúnio, né? Eu tenho essa série aqui. Mas o que me surpreende, assim, isso aqui, apesar de eu conhecer bem, para mim é uma surpresa, que esse som já sai sem sistema nenhum, né? O som dele já existe antes de ele conhecer o Dodecafonismo, né? O som já está pronto. Já existe, a parte rítmica, né? Não, é melhor, tudo, né? A estrutura, o som, até essa canção que você...
você fala do Bartók, né? Quer dizer, você já estava com esse som teu, né? Na cabeça, e o decafone só veio Sim. para dar uma força. Para ajudar você a fazer, né? Porque fica mais fácil. Fica mais fácil, mas depois complica, porque você fica tentando encontrar a série perfeita. E aí você encontra a série, não, mas não tá, eu quero mexer, e eu quero que seja simétrico, isso aqui, aí não soa do jeito que você quer, aí você... É um inferno. É um inferno. Fica uma coisa, vai complicando. E o Londrina, como é que é? O Londrina Londrina foi num festival da Globo, né? Cantada pela PT Espíndola, com arranjo do Cláudio Leal, né? Cláudio Leal, nossa. Isso aí eu fiz, o Londrina eu fiz em 78, fiz lá na ECA. Eu estava... 78? 78, eu compus ela quase que inteira dentro do departamento de música, na salinha de piano. E é intuitivo? Durante vários dias. Tem alguma coisa a ver? Não, tudo intuitivo. Tudo completamente intuitivo. Eu não sabia esse acorde aqui, né? Nunca pensei que isso era um do sustenido menor com uma sétima no baixo. Mas nunca passou pela minha cabeça isso. Isso aqui também, nunca pensei que era um Ré com sétima maior e quinta diminuída e com a sétima no baixo. Mas nunca passou. Eu procurava só, procurava. Aí. Dá pra fazer uma Londrina? Esse aqui. Aí fui fazendo a letra junto, né? Eu queria fazer uma música falando da minha cidade, como era a minha cidade e tal, né? Então fui fazendo nuvens vermelhas no céu, na terra silêncio, e isso aí eu parava nisso, fazia de novo, mexia mais um pouquinho, não sei o que. Não é uma coisa assim, não fiz de jeito nenhum, eu fiz ela rapidamente, né? A música saiu, demorou. Mas eu lembro que quando o Cláudio viu a música, o Cláudio ia na ECA sempre, ele falou assim, quando você for gravar isso, eu quero fazer um arranjo. Ele falou. Ele adorou a música, nossa. Então assim, nuvens vermelhas no céu, na terra silêncio, isso aqui eu achava parecido com Vila Lobos. Pra mim a referência era Vila Lobos, parece Vila Lobos. É a ECA daquele tempo e aquele te matar, então. Eles não gostavam. Eles não gostavam do Vila Lobos, no comecinho da época, né? Não gostavam. Nada que fosse popular, nada. Nacionalista, aquelas coisas. Aí isso aqui... O Tom Jobim que gostou dessa música, né? Tom pediu para ouvir de novo. Eu mostrei o disquinho para ele, assim, ele falou, posso ouvir de novo? Aí ele ouviu, ele falou assim, posso ficar com esse disquinho? Eu falei, é seu mesmo. Aí sempre que ele me encontrava, ele falava, Rigo, você é do Paraná, né? Londrina. Eu falei, senhor. Mas aí nessa música, na letra, eu vou falando daquelas coisas que a gente sentia lá em Londrina. No final da tarde, o céu ficava vermelho, né? Aí começava a tocar Ave Maria, e dava uma tristeza, aquela melancolia, assim, sabe? Era um negócio... ao final do dia, né? Ao final do ciclo, né?
Então eu tô meio, para mim é meio uma coisa meio amarcord isso aqui do Fellini, né? A visão da minha cidade, idealizada, claro, né? Enfim, mas foi bem sucedida, bem E feito. tudo isso é intuitivo, então, os acordes, né? Tudo... Isso aqui, por exemplo, eu usei já, né? Quer dizer, já aquele modo então eu sabia. Aqui eu sabia que eu podia vir para mim, né? É isso. Você preparando? Eu estou no sol, vou para dó. Isso aqui eu não entendia como sol, desde como dó sustenido, mas é um sol. Isso aqui não sei de onde eu tirei. Isso aqui é uma coisa que eu acho mais. Aqui que dá um caminho diferente para a música. Você vai para um Mi menor. Depois você vai para um Mi maior. Esse Mi maior é bom, É bom, né? Pois. Então, quer dizer, é muito intuitivo mesmo, né? Com todos os sistemas. E daí depois a gente fez uma valsa, né? Eu e o Godinho. Aquela que foi o Lenda, né? O Lenda. Então, o Lenda eu me lembro bem porque o Arrigo me deu uma partitura com 8 compassos e você viajou para a Alemanha, né? Então eu tive que apressar um pouquinho porque eu tinha que gravar para tentar terminar. Mas o que eu notei nas músicas que a gente fez algumas, não, a menos aquela que é de propósito, né? Que é a primeira, o Ângulos, né? Que aí já é toda feita. O Ângulos é mais serial. Letra do Caetano Veloso. Então aí é um sistema assim, que o Arrigo faz essa parte mais de série, mais tal, e de repente a gente tenta botar uma música bem tonal, né? Aí a gente vai meio pelo cromatismo, o violão ajuda um pouco, né? Então um acorde meio assim, aí você junta o dedo e vai, né? Aí fizemos bem bom. Então, a gente fez o bem bom, ambos, mas nas valsas eu notava assim que o Arrigo ficava em casa fazendo, e a parte dele era mais, assim, vamos dizer assim, mais brejeira do que o resto do teu trabalho, né? Singelo. Singelo, seria a palavra. Então, toda vez que eu fiz alguma coisa de canção, eu que virava o Arrigo Barnabé, eu que entortava na minha parte. Eu fazia. Bem singelo, né? Eu tinha aqui. Simples. O Lenda, que você lembra? O Lenda tem isso, né? O Lenda o Godinho praticamente fez sozinho, né? Não. Você me deu... Eu fiz isso aqui, ó. O dia que o Brasil perdeu da Escócia, em 82. Ganhou da Escócia, mas eu já estava sentindo que ia perder da Itália. Então, depois do jogo Brasil-Escócia, eu fiz. Aí o Hermelino Nedre, que morava comigo, fez isso aqui. Aí eu fiz. Até aqui. Aí o Gutinho fez. Aí fez todo o resto.
Vocês dançavam, né? A gente dançava. Aí o Riberto colocou letra. Foi engraçado isso do Riberto colocar letra, porque o Riberto queria de qualquer maneira, né, fazer parceria com o Arrigo, mas o Arrigo, na realidade, o Arrigo não gostava muito. Ele olhava as letras do Riberto assim, não ficava meio comigo, né? Não sei o que e tal. Então, essa letra, não sei se você lembra dessa história, tinha um rapaz que era poeta, né? Morreu, até o Touché, lembra? Claro, tinha uma letra dele também. E o Touché fez 5. Ele fez 5 letras. Lembra? Isso, ele me deu as 5 letras e o Riberto me ligou bravo. Você tinha que ter dado para mim essa música, não sei o que e tal. Aí o que eu fiz? Eu não sei se talvez você nem lembre disso. Aí eu fui na casa do Arrigo, botei as 5 letras do Touché mais a do Riberto. Porque se ele soubesse que era do Riberto, ele não ia Não. Você só levou uma letra do Touché e uma letra do Riberto. Só uma? Você levou só uma. Eu já tinha escolhido. Você já tinha escolhido. Touché fez 5. Aí eu botei uma e outra e o Arrigo falou, essa aqui não tá com nada, tal. E essa aqui, não, essa aqui é boa, que era do Riberto. O Riberto, ele gostou dessa letra. Não, aí o Riberto foi lá em casa e ficou pedindo música, né? Aí ficou, você não tem nada, aí não tem nada. Eu falei, tem umas coisas que eu fiz aqui, mas... E aí não, ele gravou, colocou letra. Pareceu mística mulher, a metafísica de conceder. Isso é uma coisa que eu fiz quando eu estava na ECA, em 75, eu acho. Eu não conhecia a coisa serial ainda. Estava tentando fazer uma valsa que fosse mais abstrata, assim, sabe? Mais pro lado. Eu não consigo fazer música assim, eu não consigo. Daí eu fiz uma desse valsa. jeito, como ele diz, abstrato, eu não consigo. Verdade. Não vem na cabeça, eu posso até forçar, né? Tecnicamente, deixa eu abrir, começo a falar uma sétima maior aqui, não sei o que lá, mas não, eu não consigo pensar assim. Infelizmente. Porque eu fiz no piano e fiz pensando mesmo, né? Mas para você sai assim, né? Já consegue ter esse som na cabeça. Cada um tem um som, por isso que é legal, né? Apesar da gente fazer o curso, tudo, né? Quem acompanhou as 3 coisas que eu fiz, né? A gente, o que eu fazia? Eu tentava não falar como fazer, eu tentava explicar a música dos outros, que aliás é uma delícia, né? Você pega a música do Dorival Caymmi, fica explicando, nem sabe que está acertando tudo, né? De repente o cara volta aí e puxar seu pé porque você explicou errado, mas você vai tentando, né? E a música dos outros, né? Nunca eu falo, porque no fundo você não consegue passar uma ideia do que a pessoa tem que fazer, né? A pessoa tem que tirar de dentro do jeito, né? Então você vai explicando, tentando explicar. Então para mim é uma surpresa, assim, para mim mesmo, que o Arrigo fez todo esse som sem os sistemas, né? Porque se não tivesse um sistema, você ia fazer tudo. Ia fazer tudo, né? É engraçado, porque eu tinha um senso, né, de proporção, de equilíbrio, entendeu? Não é uma coisa estranha por ser estranha, né? Tem proporcionalidade, tem a harmonia no outro sentido, né? No outro sentido de harmonia, não harmonia no sentido musical, né? Então ela tem uma integridade, tem unidade, né? A música tem unidade, não é um negócio só assim, não é uma coisa. Agora a parte rítmica que eu acho que é uma intuição mesmo, né? Da energia que o ritmo cria, né? Que isso para mim é um negócio que sempre teve isso, né? Isso conduz, né? Mas aí isso não conduz tem, harmonicamente, né? Não tem explicação em nenhum livro, né? Isso aí sai de dentro mesmo. Mas você fica procurando, né? E vão muito pelas palavras também, né? A palavra dá o ritmo, né? Porque você já viu aquela menina que tem balanços diferentes, sabe? Você já viu mas a parte do módulo já está feita, né? Não, mas eu para fazer isso, por exemplo, eu fiz com a letra dando o ritmo. Você já viu aquela menina que tem balanço? Eu não fiz isso antes e coloquei a letra depois. O ritmo
Se você viu e reparou, ela tem um jeito de sorrir de falar negra. O ritmo é o ritmo da palavra. Não, mas aquela que você fez na mão esquerda, no começo, antes de ter letra, você já vai criando aquele módulo que tem até a sétima maior, você repete a nota. Assim, né? Não, aqui é outra coisa. Então, mas aí já vem uma ideia rítmica. Vem a ideia rítmica. Mas aí é intuitivo, né? Intuitivo. Você vai procurando, né? Você vai procurando, mas você fala, isso aqui. Né? Isso aqui, por exemplo. Isso aqui eu fiz com letra. Então, fui construindo a letra junto com a música e eu usei uma série. Brincou no brejo, luz de pirinampo, o sol já morreu, cigarras gritam pelo dia, dragão brinca na brisa, frágil tremular, brotam plumas, palmeiras ao brilhando longe, olhando a rosal, luz azul luzindo, gravetos vai. Cri-cri de grilos, Freud não explica. Você quer? Cri-cri de grilos, Freud não explica. Caboclo gritou, nave espacial, gravitar entre cravos e cristais. Então essa letra eu fui fazendo, eu fiz essa música pensando na Tetê Espíndola, fiz para ela. E fiz em 78 também isso. Ela veio do Mato Grosso e veio com aquele som que parecia, eu chamava de sertanejo lisérgico. Que é um sertanejo que tinha tomado muito ácido, uma coisa assim, ou muito cogumelo, né? E aí eu fiz uma descrição de paisagem, a letra, né? Estou descrevendo uma paisagem, né? E estou trabalhando com as aliterações de forma que eu ia para o dicionário procurar encontro consonantal para escrever a letra. Tipo, brincou no brejo, brilhou no Pantanal. Luz azul luzindo. Brincou no brejo, brilhou no Pantanal. Luz de pirilampo. O sol já morreu, cigarras gritam pelo fim do dia, dragão brinca na brisa, frágil tremular, brotam plumas, palmeiras ao luar. E isso, quando cantado rápido, parece que está escutando os grilinhos. Brincou no brejo, brilhou no Pantanal, luz de pirilampo, o sol já morreu, cigarras gritam pelo fim do dia, dragão brinca na brisa, frágil tremular, brotam plumas, palmeiras ao luar. Brilhando longe no brando arrozão, luz azul, luzinho. Depois, cri-cri de grilos, Freud não explica. Aí tinha ainda as cri-cri de grilos, Freud não explica. Todos os choques consonantais. A Tetê cantava aquela dicção maravilhosa dela, né? Quando você escutava ela cantando, quando ela fazia rápido, era quase como se tivesse uma segunda coisa acontecendo ao mesmo tempo que a melodia estava sendo cantada. Era quase uma percussão, né? Que a voz fazia, né? Então, esse negócio por exemplo, quando a gente vê o Londrine, vê essas outras músicas que o Arrigo trabalha, a gente vê que tem uma intuição mesmo, né, que você foi para a cidade, aquela melancolia, embora ficou trabalhando nela, né? Uma pessoa que me falou isso, que faz esse mesmo tipo como você, é o Edu Lobo. Porque o Edu, a gente ouve a obra dele e não imagina, que ele diz que ele senta e fica. Põe, às vezes bola uma sequência, às vezes é junto, às vezes é uma melodia, ele trabalha muito para chegar. E de repente é uma música que quem ouve, né, não imagina que o cara ficou. Né, parece que saiu assim, né? Porque é muito emotiva, né? Você ouve Morandá, Chegança, Canto Triste, mas diz que o Edu ele fala isso, que ele fica procurando. É o que ele diz. Então, eu tenho um pouco de... Até uma coisa que eu acho que se eu não fizer assim, eu não faço mais música. Porque chega uma hora que essa coisa de fazer de repente vai sumindo.
E eu tenho uma certa... E aí eu fui obrigado a fazer, obrigado não, né? Mas eu fiz 2 músicas pro meu, uma em homenagem ao Baden Powell do show que eu fiz, e fiz uma bossa nova, típica, com o Arnaldo Antunes por letra, pro disco novo e tal. E eu fiz desse jeito, eu fiquei... No fundo sai bom, né? Sai bom. Depois você até esquece como fez, né? Sai, mas é uma coisa que eu me... Né? Você me conhece, como eu recuso um pouquinho, né, de sentar só com a gente, né? Que a gente sentou e fez. E isso é um jeito que o Edu me explicou. Falou que ele faz assim, ele senta lá e fica lá fazendo. Aí quando sai aquelas músicas, você pensa que é o trabalho a serviço da intuição. Porque o cara, por mais que o cara fique, vamos dizer assim, trabalhando, não faz esse maior do Londrina se não tiver intuição. Não vai para ele. Então o cara é botar o trabalho a serviço da intuição, né? Isso é legal. Às vezes para as pessoas que fazem música, ter essa disponibilidade de trabalhar, né? Estou falando para mim também. Porque se eu não fizer assim, eu não faço mais, porque chega uma hora que a gente esgota, se repete. Não tem mais, sei lá, também não tem mais 30 anos, né, que a coisa vem, né? Não era quem que falava? Era o Chico que falava que compor uma coisa para a juventude, era o Chico. Mas o Chico também, as coisas dele, as últimas coisas, é tudo muito trabalhado, né? É evidente, né? Muito trabalhado. Mas isso é um negócio importante. E a relação com o Tom? Como é que você conheceu a música do Tom? Cara, eu lembro... Assim, você é um especialista em Tom, você conhece tudo dele, mas você conhece, né? Não conheço tudo, não conheço pouco, conheço, assim... Bastante coisa, né? Bastante coisa, mas... Eu lembro do Dindi, a música que eu lembro do Tom Jobim, a mais antiga é o Dindi. Eu lembro que eu escutei lá em Londrina, tocando no rádio. Você ainda morava lá e tudo? Morava em Londrina, eu tinha uns 15 anos. Foi 65, 64, 65. Eu lembro, era um dia de outono, eu acho, e ventava um pouco, e céu tão grande o céu, nuvens que então, a música, eu falei, nossa, que coisa bonita. Eu lembro que mas eu não sabia que era Tom Jobim. E depois você vai conhecendo, né? Mas... Que para você ele é o cara diferenciado mesmo, né? De todos, né? Para mim? Para mim também. Que eu aqui só estou de espargue. Mas mas não é? Nossa. É demais. Sabe que quando eu conheci o Tom, eu fui com o Paulinho Palmeira, que era do Céu da Boca, tinha um grupo chamado Céu da Boca, agora está no MPB4. Ele está substituindo o Magro. Tá. O Paulinho tinha esse grupo Céu da Boca, era um grupo vocal. Eles gravaram um disco, um LP, e eram bastante amigos assim da gente aqui de São Paulo, do pessoal da Vanguarda Paulista. O Paulinho ficou hospedado em casa um tempo aqui, depois a gente foi, quando eu estive no Rio, encontrava sempre com ele, a Maúcha, ele namorava a Maúcha na época. A Maúcha que depois vai cantar com o Tom Jobim, a Paula Morelenbaum também era desse grupo, né, do Céu da Boca. A Maúcha? A Maúcha Diné. Não, mas quem? Você? O Paulinho. Não, Paulinho Pauleira. Você entendi eu, não? Não, o Paulinho Pauleira... Essa é a sua vida. E aí o Tom ia mostrar uma música para eles, porque o Paulinho ele era parente do Tom, assim, por alguma forma, ele tinha um parentesco com o Tom, e o Tom ia mostrar uma música para eles gravarem no disco novo, né? E eu falei, pô, pelo amor de Deus, me leva lá, me leva lá, eu fiquei enchendo o saco. Aí eles me levaram, né? Eu já tinha conhecido o Paulinho Jobim no festival, no festival da Globo. Eu tinha conhecido ele durante os ensaios lá, e ele ouviu outros sons. Do Londrina? Não, do Londrina? No ano seguinte, com outros sons, com a Eliette cantando. Sim. Enfim, aí chegamos lá na casa, o Tom não estava, ficamos lá conversando com o Paulinho, esperando ele chegar, o Tom chegou e tal, aquele negócio que fica mal, né? Pô, cara, né? Ele chegou, ele entrou, a casa dele tinha um piano Yamaha, assim, tinha um jardim de inverno, né?
E ele olhou e falou, chovendo novamente. Parecia uma música. Chovendo novamente. Eu falei, nossa, você fica, né? Aí, pô, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Tom Jobim, eu queria sumir, né? Aí ele tocou o Borzeguim. Tocou o Borzeguim, eu tinha acabado de fazer, olha, isso aqui vai ficar legal para vocês, não sei o quê, ficou tocando e tal. E, pô, vocês podem fazer isso com piano e percussão, fica legal, né? Daí eu falei, né, eu resolvi falar alguma coisa, falei, o Bartók tem umas coisas legais para piano e percussão, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, você conhece o Bartók? Eu falei, conheço o Bartók, acho muito legal. Pô, eu desisti de fazer música popular quando eu vi o lugar onde... Eu desisti de fazer música erudita quando eu vi o apartamento onde ele morreu em Nova York. Ele falou assim, quando eu vi, ele falou, se esse cara morreu nesse apartamento, eu não vou conseguir nada com música erudita. Falou, nesse momento eu desisti de fazer música erudita. Daí ficamos conversando ali, né, falando. E nessa época não tinha câmera, né? Mas ele quis ver o tamanho da mão, a gente fez assim com as mãos e tal. Foi uma coisa super emocionante, né? Aí ouviu o disco, ficou todo interessado, né? Algum tempo depois ele me encontrou na plataforma e falou assim, fiz uma valsa em sua homenagem. Tava a Olivia Byton, a Elisa Byton estava comigo. Eu falei, Elisa, ele falou isso mesmo? Ele falou, já disse, é aquela música, o Imagina, né? Mas depois eu fiquei sabendo que não era. E era mentira dele. O Imagina já existia. O Luiz Roberto de Oliveira me falou, não, Imagina já existia. É uma das primeiras dele, né? Eu falei, pô, que mas ninguém conhecia. Que maldade. Mas depois eu vejo um depoimento dele falando, o do Paulinho Jobim falando, perguntando sobre a música do futuro. O Paulinho fala assim, olha, meu pai, a música do futuro, meu pai um dia ele tocou uma coisa e falou assim, isso não parece aquelas coisas do Arrigo? Agora eu tenho isso gravado. O Paulinho contando isso, mas eu não sei que música é, o que é, não sei. Arrigo, me fala uma coisa, é essa coisa da trilha de filme, hein, que você fez? Lembra aquela trilha do Ed Morte, eu acho demais, que tem negócio do humor, né? O humor é difícil de fazer, porque tem que ser engraçado, senão você mata o filme, né? Tem que ser engraçado, é difícil de fazer mesmo, né? Então eu trabalhei um pouco com coisa cromática. Que alguém viu o filme Ed Morte? Quem viu? Todo mundo. Coisa cromática sempre dá um negócio meio engraçado, né? Mas eu não tinha muito métier disso mesmo. Você viu o filme? Você ficou vendo o filme? Como é que foi? Você via na moviola. Você ia na moviola, via o filme. E não na sua casa. Depois ele arrumava um vídeo para mim, eu acho. Um trecho. Isso foi foi em 90 e... Acho que foi em 96, por aí. Acho que eu tinha um vídeo, eu ficava assistindo. Mas eu ficava procurando também, né? Eu fiz uma coisa meio tango brasileiro, o tema é meio tango brasileiro, assim. Você lembra? Tem um tema, né? Não, mas e aí, esse tem incidental também, né? Tem umas coisas incidentais. É difícil, né? Mas eu não lembro. Depois eu fiz o Oriundi, que tem uma trilha muito linda, cara. Oriundi Você fez a segunda parte. Essa aqui, ó. Eu fiz a trilha toda, né? E do Oriundi, os caras queriam uma canção. Não, tem que fazer uma canção, né? Puta, eu falei, Godinho, faz uma segunda parte. Então, às vezes o Arrigo falou, ele estava falando lá do Lenda, que eu fiz tudo, né? Eles fizeram 8 compassos. A segunda parte é sempre fácil.
O negócio é fazer a primeira. Segunda você vai. Aí eu sempre penso nisso aqui. Essa é a minha parte. Aí o Godinho falou, olha, eu coloquei um compasso de 4 aí, tudo bem. Eu falei assim, eu achava que estava certo, mas eu jamais faria isso. Não lembro. Aí o Nelson Mota fez a letra, né? É, o Nelson Mota fez a letra. É engraçado o Nelson Mota, foi um negócio que me surpreendeu, lembra? Que o direito autoral, como ele fez a letra, a gente fez a música, era 50% dele. Para ele, 25 para cada um de nós. Não era 1/3 para cada um, eu nunca tinha visto isso. É, são os letristas, Godinho. Os letristas são assim. Eu falei, não, a letra tá certo, né? Foi metade da obra, né? Até certo ponto, né? Mas a trilha do Oriundi eu acho bem legal. Mas a trilha é um tema, né? Mas essa, eu acho assim, a cor de fita é o do incidentão, né? Você tem que ter aquele som atrás da cena. Mas você vê lá no Oriundi. Também tem, né? Tem muita coisa, mas tá bem legal. Tem umas cenas com... Nossa, tem uns temas bem legais ali. E eles tinham dinheiro, então eu usei oboé, usei pagode, usei tipo 15 cordas, você lembra? Flauta. Esse arranjo a gente fez junto, né? Da nossa, que a Zizi Posse que foi gravar, não é isso? Isso, a Zizi Posse cantou. Aquele dia que você estava... Lembra dessa gravação? Eu estava com... Você tomou umas a mais ali, né? Não. Eu tinha que ir para Londrina. Talvez eu tivesse que ir para Londrina. Aquele dia? Ah, é verdade. É, mas foi bonita a gravação dela, né? Negócio do italiano, né? É o filme, esse filme é o último filme que o Anthony Quinn fez. Então é um filme histórico, né? Fez aqui no Brasil, né? Fez aqui no Brasil. O último filme dele foi o Oriundi. Então, e depois eu conheci o Anthony Quinn, a gente almoçamos juntos. É, cara legal, né? Cara legal. Eu ficava olhando para ele assim, ele fez assim para mim. Aí eu comecei a falar de futebol. Falei, você gosta de futebol? Futebol é bom, né? Porque você sempre... Esses caras assim, né, que a gente ouve, né? Vemos... Eu tenho uma história da Clementina de Jesus. Eu não sei se deve ser verdade, que as caras contam, né? Que ela foi na Itália, estava num hotel, né? Entrou no elevador, entrou a Sofia Loren. Conheço você de algum lugar, minha filha. É verdade. Mas eu gosto Você fez... Essas trilhas você fez bastante filme, amigo. Você tem que continuar fazendo. Eu continuo fazendo. Estou fazendo agora um filme sobre a infância nas cidades. Filme bem legal. Mas é um filme meio documentário, né? Aí eu fiz também um outro filme do Alain Fresneau. Fiz o que mais que eu fiz? Poxa, agora não lembro. Cidade Oculta? A Cidade Oculta depois. A Cidade Oculta com o Godinho, né? É o tema, né? Eu lembro quando eu fiz isso aqui. Essa música eu lembro. Aqui eu não sabia o que fazer. O Godinho falou, não, vai pro Lá bemol. Agora vai pro Fá. Não, isso aí foi Vai pro diminuto. diminuto. Aí eu coloquei esse acorde aqui. Falei, acho que não ficou bom. Ele falou, não, ficou... não mexe. Ah, essa eu lembro bem, porque eu morava na Fradique Coutinho, eu ia sempre ali na casa dele, e ele tocou, acho que mais de um ano você tocava esse comecinho. Tocava esse começo, eu ficava, pô, esse negócio é tão bonito, e ele ficou tocando. Aí um dia, eu lembro que estava até chovendo assim, aí ele tocou, aí eu falei, vai pra esse acorde aqui, aí fomos, aí acabou a primeira parte, né? Depois, para variar, você viajou, eu acabei assinando no papel de pão, né? Eu fiz assim no papel de pão e mandei para mim. A segunda que é mais torta. Quer ver? Coisa que ele faria, ó. Aí eu faço
sexta e sétima. Aqui também está na melodia. Começa nela. Aí o Roberto fez a letra. Nosso letrista oficial. E chamava Rachel a música. Por causa do Blade Runner, no filme Blade Runner, tinha acabado de passar e tinha uma replicante que era a Rachel, né, que era a musa, né. Aí eu mostrei pro Chico Botelho e falei, ó Chico, acho que tem tudo a ver com o filme. Aí o Chico falou, qual é o nome, né? Eu falei, é Rachel. Aí o Chico falou, não dá para chamar Cidade Oculta? Eu falei, tá, claro. Tá sim. Já tinha a letra pronta? Na verdade. Eu mostrei pro Chico com a letra. Eu falei, olha, eu acho que tá Coincidência, tá tudo certo. Dentro da letra, né? Porque o filme foi feito também sobre a influência do Blade Runner. O Cidade Oculta foi bem influenciado pelo Blade Runner. E foi uma coincidência, né? O Roberto fez a letra em cima do Blade Runner também. Né? A gente podia fazer o seguinte, a gente podia tomar um cafezinho, a gente depois volta aqui, a gente toca o bem bom de violão, você consegue. Você lembra, acho que eu lembro. Vamos tomar um café para dar aquele sosseguinho?